Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, está começando mais um episódio do Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que propõe uma nova forma de conversar sobre os temas mais importantes do nosso tempo. Eu sou Joel Scala e hoje tenho a alegria de estar acompanhado de Kika Saez e Alain Levy, os apresentadores desta nova fase do programa. O tema de hoje é fundamental para compreendermos os desafios que enfrentamos como sociedade, a democracia brasileira. E para isso, recebemos um convidado com ampla experiência na promoção de direitos humanos e na equidade racial, André Denarchian, presidente do Instituto Ibiraputinga. O Perspectiva de hoje está começando. Olá, todo mundo. Eu sou a Erika Saez, a Kika. Hoje estou falando diretamente aqui de Vila Nova e La Geltrú, na costa sul da Catalunha. Mudei de lugar do nosso último episódio para hoje. E tenho a alegria de estar aqui apresentando mais uma edição dessa nova temporada do Perspectiva, junto com o Alan. Oi, Alan. Tudo bem? Oi, Joel. Oi, André. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do Perspectiva. Bem-vindo, André. Que alegria poder conversar com você nesse nosso segundo episódio dessa nova fase do Perspectiva. Eu queria que você começasse se apresentando um pouco, na verdade, contando um pouco da sua trajetória, né? O Joel já te apresentou como atual presidente do Instituto Ibiraputinga, mas queria que você contasse um pouco o caminho que você fez nesse setor, na sociedade civil, até chegar nesse lugar que você está hoje. Bom, primeiro, obrigado, Kika, Alain, Joel, obrigado pelo convite, prazer conversar com vocês. Bom, meu nome é André Degenstein, eu sou diretor-presidente do Instituto Ibiraputinga e trabalho já há muitos anos, né, no chamado terceiro setor, né, ou com organizações da sociedade civil. A minha formação é em relações internacionais. Eu comecei esse trabalho já muito cedo, logo saindo da universidade, me envolvendo com um grupo que depois criou uma organização de direitos humanos chamada Conectas, e que isso foi no começo dos anos 2000, e que é uma organização que foi criada num contexto, acho que muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? E com uma visão bastante inovadora e interessante na época, que era de fortalecer trocas e relações entre organizações de direitos humanos do Hemisfério Sul. Então, a partir desse trabalho, eu comecei a me envolver, né, com o campo de direitos humanos, com o trabalho de organizações da sociedade civil, e acho que esses dois elementos sempre tiveram presentes, né? Tanto a ideia de que é importante fortalecer o trabalho de organizações que reúnem pessoas e se dedicam a causas, né, diversas de interesse público, e a ideia de pensar, né, a defesa de direitos humanos em âmbito internacional a partir de uma outra perspectiva, né, desafiando um pouco a perspectiva dominante de organizações de países do norte, definindo, né, os termos e a lógica de trabalho. Então, isso foi minha entrada nesse campo. Eu trabalhei muitos anos, quase 10 anos na Conectas, e a partir daí fui me envolvendo com, enfim, outras organizações. Trabalhei no GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que é uma associação nacional que reúne fundações e institutos no Brasil. E a partir desse trabalho eu me aproximei, né, do campo da filantropia, do investimento social privado. Trabalhei também no GIF bastante tempo, né, e aí no GIF a questão de direitos humanos estava colocada, mas também passei a trabalhar, acompanhar muitos outros temas, né? Muitas outras temáticas que cobrem todo o campo socioambiental, cultural no Brasil. E aí, reunindo desde de empresas, fundações empresariais, institutos familiares, fundações independentes, que de alguma maneira têm recursos, que vêm de alguma fonte, privados, e que usam esses recursos para gerar contribuições de interesse público.
E aí, em 2017, eu comecei esse projeto, esse trabalho com o Ibirapitanga, né, que é um instituto fundado pelo cineasta Walter Salles, e que é uma instituição filantrópica, né, de origem familiar, e que se dedica a apoiar organizações em 2 áreas principais. Uma de combate ao racismo, promoção da equidade racial, e a outra que a gente chama de sistemas alimentares, né, que busca transformar a forma pela qual a gente produz e consome alimentos. E a gente pode falar mais desses 2 temas, mas é um pouco sinteticamente, a minha trajetória profissional, a minha área de formação em relações internacionais, dei aula de relações internacionais durante algum tempo, mas o foco sempre do meu trabalho tem sido esse na sociedade civil, em diferentes lugares. Interessante. Você quer perguntar alguma coisa, Luan? Eu quero, eu já vou para minhas então, perguntas não convencionais, né? A gente sempre fala que o problema do Brasil, a gente tem falado no nosso programa, que é uma questão cultural. E aí, como faz alguém saindo da faculdade, num país que a gente é treinado, que a gente acha que para dar certo a gente tem que ser doutor, a gente tem que ser advogado, a gente tem que ser, sei lá, trabalhar numa multinacional e optar em trabalhar no terceiro setor? Isso é um ponto importante para os jovens de hoje. Você pode falar o que te despertou entrar nessa área e não seguir o caminho comum de vamos entrar no mundo corporativo, vamos trabalhar o modelo normal? Você deve ter se sentido um pouco ET, imagino. Esse caminho, né, setor privado, nunca foi um caminho muito óbvio também, né? Então, para mim, eu não sentia que eu estava saindo de uma trajetória, digamos, mais regular e fazendo uma grande curva. Então, minha área de estudo é a área de ciências humanas, né? Então, esses temas ligados à desigualdade, ligados à democracia, ligados a direitos humanos, de alguma maneira fizeram parte da minha formação, né? Então, para mim, o que nesse momento que me atraiu, né, foi poder trabalhar, né, com uma questão como essa, no caso de direitos humanos, numa perspectiva internacional. Eu vinha dessa formação, então o estudante que se forma em relações internacionais, ele não é uma área, não tem um ofício, né? Então não existe uma carreira fixa. É diferente, você forma dentista, você vai trabalhar como dentista, quer dizer, você tem um ofício que você aprende, que você coloca em prática. Em relações internacionais é uma área de formação, né? Então, eu tinha diferentes interesses, mas eu não tinha muita ideia de como que eu ia colocar isso em prática, como que eu ia me colocar, né, no mercado, na área profissional. Mas o que me atraiu muito foi trabalhar com pessoas que eu admirava e que eu tinha uma afinidade, né? E a pessoa que liderava, né, esse primeiro momento, né, era um professor, na época, um professor da PUC, do Direito da PUC, que é o Oscar Vilhena, que é um professor da área de Direitos Humanos, né, talvez a principal referência, né, acadêmica de Direitos Humanos, hoje diretor da Faculdade de Direito da GV, e ele era a liderança pelo Brasil, né, e pela PUC, na época, que estava trabalhando, né, numa iniciativa que depois resultou na Conectas. Então, para mim, poder começar a trabalhar com uma pessoa, né, como o Oscar, com esse tipo de inserção, de vivência, de visão, né, para mim, conjugava várias coisas que eu tinha interesse. Mas, naquele momento, eu não tinha muita ideia de como era esse trabalho. E ele foi, acho que, muito particular, porque a gente começou a trabalhar e criar uma organização do zero, né? Então, não é que eu entrei numa organização que já tinha um funcionamento, que já tinha ali políticas, procedimentos, dinâmicas. Então, criar uma organização muito novo, com pouca experiência, para mim foi uma experiência incrível, mas também muito desafiadora, porque eu fui meio aprendendo, né? Coisas muito básicas do que é trabalhar, do que é estar dentro de uma equipe, construindo isso com pessoas muito inspiradoras, muito inovadoras, e aí mais pessoas foram se agregando. Então, acho que para mim esse primeiro momento de trabalho, né, foi particularmente rico, porque me propiciou estar junto com pessoas muito interessantes e que abriram muito caminhos e visões e de alguma maneira, formaram muito a maneira com que eu entendo, inclusive, a relação com o trabalho, né, a ideia de você fazer alguma coisa que te realize, que faça sentido, mas que produza alguma coisa de positiva no mundo, né? Legal. Enfim. Legal, obrigado.
interessante, né? Eu estava escutando o André pensando na minha própria trajetória do setor também, fiquei pensando quanto educação e a faculdade é importante, né? Como esse ambiente acadêmico e tal, esse lugar de isso ser apresentado como uma possibilidade quando você está estudando, torna isso muito mais possível como um caminho, né? Porque a primeira vez que eu flertei com isso também foi na faculdade, mas eu sim fui para o setor privado, e depois, quando eu fui fazer a migração para o terceiro setor, eu tive, assim, que abrir muita trilha, assim, sabe? Descobrir que caminhos eu ia, enfim, que caminhos eram possíveis, né, para alguém que estava vindo de outro lugar. Mas super interessante. Eu vou pegar um gancho que, enfim, não é exatamente sobre isso, mas queria que você falasse um pouquinho sobre filantropia familiar, né? Hoje você trabalha numa organização de filantropia familiar fundada pelo nosso ganhador do Oscar, conhecido de todo mundo, e antes disso você trabalhou no GIF, né? E eu lembro, nós trabalhamos juntos no GIF, né? O André foi meu chefe no GIF por um curtinho período de tempo, logo antes dele assumir o Ibirapitanga, mas a gente coincidiu. E acho que uma das primeiras vezes que eu ouvi sobre filantropia familiar foi de você, logo entrando no GIF, né? E o que eu escutei naquele então, acho que isso era 2016, se eu não me engano, de que estava acontecendo um movimento no Brasil, né? De que a filantropia familiar era algo que estava crescendo e que tinha muito potencial para se desenvolver. E, de fato, a gente viu nesses últimos quase 10 anos, daqui a pouco, uma ampliação mesmo da filantropia familiar, o surgimento de várias organizações de filantropia familiar. Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, né? Primeiro explicar um pouco o que a gente aqui está chamando de filantropia familiar, né? E um pouco desse desenvolvimento desse campo no Brasil. E só para explicar, eu falei, vou pegar o gancho, né? Porque o Alan perguntou, o que faz um estudante escolher não ir para o setor privado, por exemplo, e trabalhar na sociedade civil? E aqui um pouco o que faz, a pergunta aqui um pouco, digamos, pode ser parecida, o que faz uma família decidir que vai pegar uma grande parte do seu patrimônio, ou uma parte do seu patrimônio, e doar, né? E criar um instrumento, né, no caso, uma organização, para fazer essa doação de uma forma estratégica, sistemática, continuada, enfim, né? Então, é isso. Acho que um pouco tentar descascar um pouco essa compreensão. Kika, legal, obrigado aí por essa primeira pergunta. E eu vou dar uma puxada um pouco, antes de entrar na questão da filantropia familiar, até seguindo um pouco essa linha de trazer mais elementos, a preocupação que o Alan traz de destrinchar um pouco essas coisas. Eu queria voltar um pouco para a ideia de qual é esse espaço de atuação da filantropia diante do Estado, das empresas, do setor privado, né? Esse chamado terceiro setor, né? E por que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é isso, né? E às vezes até olha com desconfiança, né? Esse trabalho sem fins lucrativos, né? Então a gente tem quando a gente olha, né, para o ator que é responsável por cuidar, né, daquilo que é comum, né, que é de todos, que não tem a ver com a minha vida privada, o meu interesse privado, é o Estado, né? Então, o Estado tem essa responsabilidade por excelência de prover educação, saúde, né, infraestrutura, saneamento, né, e todos os bens comuns. E a gente entende, né, esse papel do Estado na medida em que a gente vive numa democracia, a gente elege, né, um presidente, representantes, e esses representantes tomam decisões, de alguma maneira, em nosso nome, né, simplificando muito a história, né. E aí você tem todo o setor privado, que é o setor de produção de riqueza e de acúmulo de riqueza. Então, até aí, você fala assim, vou trabalhar numa empresa, o meu objetivo vai ser ganhar dinheiro, né? E tem o Estado que cuida daquilo que é comum, né? E aí, o Estado tem um mandato para isso, tem legitimidade, porque essas pessoas foram eleitas para atuar em nome da sociedade, né? Aí, se você tem uma democracia que funciona melhor, esse sistema ele é mais... ele corresponde mais diretamente. Se você tem uma democracia mais frágil, você tem problemas aí no caminho. Aí, quando você olha para o terceiro setor, você fala assim, bom, mas e o terceiro setor, né? Onde ele entra nesse negócio?
ele parte muito da ideia de que não é apenas o Estado o espaço de realização daquilo que é interesse comum, né? A sociedade também pode se organizar para cuidar das coisas que são de todos ou de muitos, né? Que vão desde, assim, cuidar da rua onde você mora, de reformar uma praça, né, do lado da sua casa, que você pode organizar as pessoas que moram naquela região para fazer alguma coisa que gera um benefício comum, né? Você pode pressionar o Estado para que ele faça isso, mas você pode se organizar também, né? Então, a ideia toda, né, de filantropia, de fortalecer organizações que representam esses interesses da sociedade, tem a ver com uma ideia de que não é apenas o Estado responsável por isso, mas a sociedade, utilizando os seus mecanismos de organização coletiva, também podem cuidar daquilo que é comum. Isso pode ser tão simples como reformar uma praça, mas pode ser também pressionar para a aprovação de uma legislação de interesse, dialogar com o poder público, controlar o papel do Estado. Aí você tem N funções, né? Hoje você tem a sociedade civil responsável por entregar boa parte da política de educação, de saúde, de assistência. Então, o Estado, de alguma maneira, consorciado ou abrindo espaço para que organizações da sociedade, que são de pessoas, se juntem para lidar com isso. Uma das fontes importantes de recurso, né, de financiamento dessas iniciativas, é a filantropia. E a filantropia, ela adquire muitas formas, né? Ela é muito diversa. Quando a gente fala de filantropia, a gente muitas vezes olha para a experiência americana como uma grande referência, né? Que é onde a filantropia mais se desenvolveu, talvez se desenvolveu mais rápido e ganhou um tamanho e uma relevância muito grande. E tem várias razões para isso, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de filantropia, a gente pensa muito nessa experiência americana. A experiência americana, a filantropia tem como base um alto grau de associativismo, né? Lá, essa ideia de que pessoas se juntam para cuidar de coisas de interesse comum, ela é muito forte, né? Então, como é um país de tradição liberal, a visão não é que o Estado deve dar conta de tudo isso. O Estado, ele tem que regular, ele tem que cuidar de uma série de coisas, mas a sociedade tem um papel muito grande. Então, as sociedades anglo-saxãs são sociedades de sociedade grande, né, que se ocupam de muitas funções. E a filantropia é parte disso, e a filantropia se desenvolve também nessa lógica associativista. E nos Estados Unidos, a filantropia tem uma base comunitária muito forte, e ela vem muito em função, né, da estrutura tributária americana, com a ideia de devolver à sociedade, né? Então, pessoas que foram muito bem-sucedidas, acumularam riqueza numa determinada sociedade, às vezes numa determinada comunidade, ela entende que é papel dela devolver para essa comunidade um pouco da riqueza que ela forneceu, né? Então, essa ideia de que, assim, se eu fui muito bem-sucedido, ganhei dinheiro num determinado contexto, é porque aquela sociedade, aquela comunidade permitiu e, de certa forma, contribuiu para o meu enriquecimento. Então, nada mais justo do que devolver para essa sociedade na forma de ações filantrópicas. E aí você cria fundações que vão ser responsáveis por diversas coisas, né? Mais locais, mais nacionais, mais a ver com política, mais a ver com mudanças, né, no território. Então, você vai criando diversas estruturas para financiar aquilo que é o bem comum. E nos Estados Unidos, você tem essa filantropia comunitária e familiar independente como forma predominante de filantropia. No Brasil, a história é um pouco diferente, né? O Brasil não é um país de tradição nesse sentido liberal, é um país de Estado grande, que o Estado deveria, né, dar conta de muitos campos da vida social, e a sociedade civil, historicamente, com talvez menos consolidada ou mais restrita na sua capacidade de agir. E no Brasil a gente teve vários momentos históricos, né? Mas eu não quero falar tanto de sociedade civil, vou voltar para a filantropia, né? Qualquer coisa a gente volta um pouco para isso, né? Para entender como que a sociedade civil no Brasil também foi se constituindo. Mas na filantropia no Brasil, ela tem uma grande vertente que é assistencial, muito influenciada pela igreja, né?
por criar organizações beneficentes e essa ideia de contribuir, né, para áreas de interesse comum. E tem uma outra linha, que é essa linha que teve mais estimulando o desenvolvimento da filantropia institucionalizada, né, que é muito ligada ao setor privado. E daí esse conceito de investimento social privado, né? Então, isso no começo no começo da década de 90, né, você começa a ter essa ideia de que as empresas deveriam, né, se organizar para fazer contribuições nessas áreas de educação, saúde e tal. Só que elas não se viam refletidas por a ideia de filantropia que estava muito ligada ao assistencialismo, né? Como se fosse um tipo de ação que não está visando transformações estruturais, mas está visando responder a necessidades do momento, circunstanciais. E aí você falou, bom, a gente não faz filantropia, a gente faz uma outra coisa, que é um investimento, né? E a lógica empresarial emprestou essa ideia de investimento, que não tem como finalidade o retorno financeiro, de lucro, mas o retorno é social, ambiental, cultural. Então, eu uso mecanismos, né, privados, então empresas alocam recursos para criar institutos, para investir em áreas e ter como retorno, né, a melhoria da educação, a melhoria da saúde, a melhoria da cultura, etc. Então, no Brasil, esse campo, e o GIF representou muito isso, ele começa a ganhar força a partir muito do papel das empresas. Diferente dos Estados Unidos, né? A filantropia corporativa nos Estados Unidos ela é muito limitada, ela pega uma fatia muito pequena da filantropia. Ao mesmo tempo, ao longo dessas décadas, foram se desenvolvendo outras formas de organização filantrópica, comunitária, familiar e independente, né? Nos Estados Unidos, a distinção de independente e familiar ela nem existe, né? No Brasil, a gente faz mais essa distinção. E aí, qual que é a ideia? E isso que aqui, aí voltando, né, chegando mais diretamente na pergunta, né? Como a gente tinha um campo predominantemente de instituições empresariais, elas operam a partir de lógicas específicas, né? Porque como elas partem, né, de uma governança empresarial, de interesses empresariais, ela tende a ter um tipo de ação, a focar em algumas áreas específicas, como educação, né? E outras áreas, que são áreas, ou por serem mais controversas do ponto de vista político, por serem mais sensíveis, por criarem algum tipo de risco, né, para a atuação empresarial, elas ficavam menos atendidas. E aí, para conseguir avançar nesses campos, a gente precisava de uma filantropia mais diversa, né? Então, precisava aumentar o volume, né, e o número de organizações filantrópicas de origem familiar, de origem independente, de origem comunitária. Então, isso foi um objetivo, e continua sendo muito grande, de fortalecer a filantropia no Brasil a partir do aumento, né, do tamanho, né, de organizações criadas por famílias dedicadas a interesses específicos. E por que uma família cria, né, uma fundação? Eu acho que tem um sentido que dialoga muito com aquilo que eu estava falando no começo dos Estados Unidos, que é a ideia de devolver, né? De que você acumulou uma riqueza que provavelmente é maior do que você vai precisar e do que seus descendentes vão precisar, e você escolhe, né, usar parte dessa riqueza acumulada para gerar alguma contribuição numa área que você considera importante, estratégica, relevante. E como se escolhem essas áreas, dependem muito. Às vezes partem de uma visão mais sistemática dos problemas sociais do Brasil, às vezes partem mais de experiências pessoais, né? Então, é comum pessoas que tiveram problemas, né, de saúde graves na família, envolvendo algum familiar, escolher dedicar, né, uma parte da sua riqueza para lidar com aquele problema, e não para resolver o problema específico, né, mas para gerar uma contribuição para todo mundo que enfrentar uma situação parecida. Então, as motivações, como as pessoas são diferentes, e a filantropia, nesse sentido, ela não é de esquerda ou de direita, ela depende de onde ela vem, né?
Então, ela é tão progressista ou conservadora quanto as famílias e as organizações que estão por trás. Isso é positivo, né? Porque, de certa forma, ela também reflete a diversidade que a gente tem na sociedade, né? E aí como as pessoas são diferentes, né, e têm experiências de vidas diferentes, a cara e a estrutura dessas organizações filantrópicas familiares tendem a variar bastante. Isso é muito positivo. Então, você acaba tendo organizações que se dedicam a temas diferentes, de formas diferentes. Algumas delas apoiam organizações, outras delas decidem criar, né, estruturas próprias de intervenção. Então, cria um hospital, cria uma escola, investe numa organização que vai trabalhar com temas de advocacy. E aí você tem N abordagens possíveis, né? E o interessante disso é melhorar as condições estruturais para que mais famílias, mais instituições sejam criadas, para que a gente tenha um número maior de organizações trabalhando com os vários temas que a gente tem em termos de desafios que a sociedade enfrenta. E aí não tem uma hierarquia. O que é mais importante, né? É impossível hierarquizar questões, né? Você tem muitos temas importantes. E aí, isso aqui um pouco... A diversidade de atores na sociedade é o que vai ser um dos grandes indicadores, né, da força e da capacidade de uma sociedade de lidar com os seus problemas. Interessante. Obrigado pela aula. A gente tem falado muito aqui uma frase que sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio. E é um ponto super interessante que você está falando, e de novo, é cultural no país, né? A gente tem que entender que omissão já passou do tempo de omissão virou cumplicidade, e a gente tem que realmente se mobilizar para tentar melhorar todos os problemas do nosso país. Obrigado aí por essa visão, muito bacana. Eu queria agora passar para a gente falar um pouquinho do Ibirapitanga, né? Então, você contou aí um pouco a teoria, digamos assim, né? Fez um repasse histórico aí, né? E mais teórico desse lugar da filantropia e especificamente da filantropia familiar. E hoje você dirige uma organização que é uma organização de filantropia familiar relativamente nova, né? E eu sei que quando você foi para lá, você não tinha nem foco ainda, né? Não era uma organização cuja estratégia, cuja missão, cuja causa estava dada, né? E vocês hoje trabalham hoje com 2 agendas. Queria que você contasse um pouco como é que foi o processo de escolher essas agendas, né? Por que, já contando o final, por que equidade racial, por que sistemas alimentares, como é que vocês chegaram nessa escolha, como foi esse diálogo, inclusive, com a família, né, no caso, e é isso, contar um pouquinho como é que vocês chegaram aí. Eu acho assim, a motivação base, né, acho que tem a ver um pouco com isso que eu estava falando, né, que é essa ideia de que, né, o Walter Salles é uma pessoa que acumulou, né, um patrimônio, né, a partir da família dele, e que entendia que esse patrimônio deveria servir para produzir avanços na sociedade, contribuir com algumas causas. E o interessante, eu acho, nesse processo foi que, muitas vezes, e aí depende muito da característica do filantropo, do fundador, né, como que ele chegou nesse formato de organização e nessas áreas de atuação. Então, é muito comum, e não tem nada de errado nisso, né? Quando uma pessoa decide criar um instituto e escolhe uma área a partir de algo que seja muito pessoal. E normalmente é assim, né? Porque você precisa partir de algum lugar, né? Então, você é uma pessoa que sempre foi ligada, né, com as artes, então você cria um instituto para trabalhar com arte e educação, para trabalhar com fomento a práticas artísticas. Ou você tem uma convicção de que a sociedade muda através da educação, é assim que o Brasil vai mudar de patamar, sem lidar com isso a gente não vai avançar, a gente precisa formar novas gerações com uma qualidade educacional melhor e tal, então você investe em educação, né, e você...
porque essa é a sua visão, a sua experiência, né? Às vezes pessoas que cresceram na vida através da educação dão um valor muito grande para isso e querem oferecer a possibilidade, né, de despertar o potencial de outras pessoas a partir daí. Então, ou você é um ambientalista, né, e que, de alguma forma, acumulou riqueza e você quer contribuir com a conservação ambiental, né. O Walter, ele não queria que o Ibirapitanga fosse uma resposta direta a interesses pessoais dele, né, ou um espelho da vontade dele como filantropo. E claro que ele é uma pessoa que tem muito visão social, né, o tipo de filme que ele fez a vida inteira, né, o tipo de olhar que ele tem para o Brasil, traz muito, né, de uma visão, né, de valores, de princípios, estética, política, né, então o último filme dele, Ainda Estou Aqui, é um filme importantíssimo do ponto de vista de democracia, de direitos humanos, né, de se reaver com a nossa história, né, então é uma pessoa muito inserida nisso, né, e que nem sempre é assim. Às vezes é uma pessoa que ficou rica, né, fazendo coisas muito distantes de qualquer área, né, que pensasse o desenvolvimento do país e tal. Apesar disso, ele queria que a gente encontrasse campos importantes de atuação que gerassem contribuições relevantes, independente se isso dialogava com as questões que ele, pessoalmente, tinha mais ou menos afinidade, né? E ele tem muita afinidade com outras temáticas, que não são as temáticas que o Ibirapitanga escolheu atuar, né? Isso foi um desafio grande, porque você precisa partir de algum lugar, não tem uma regra, não tem como eu falei, um ranking, esse é o tema mais importante, esse é o segundo, esse é o terceiro, né? Então, o nosso percurso foi claro que partiu de algumas coisas que o Walter trouxe de interesses, de áreas, né, que ele percebia como importantes, mas a definição última dessas duas áreas, ela passou por centenas de conversas com organizações, pesquisadores, ativistas, movimentos sociais, que ajudaram a gente a se informar sobre esses dois campos e definir como que a gente ia entrar como a gente ia organizar esse trabalho, né? E esse trabalho, ele teve dois grandes objetivos. Ele, de um lado, ajudou a gente a compreender melhor o campo em que a gente estava escolhendo atuar, que no caso, o combate ao racismo e a questão alimentar, e também construir, pode parecer meio teórico isso, tá? O espaço de legitimidade da nossa instituição ao atuar nesses campos. Então, lembra quando eu estava falando da questão do Estado, né, e da legitimidade do Estado, que ele tem pelo voto, né? Então, quando um agente público toma uma decisão, né, ele está investido de uma legitimidade que a estrutura democrática, o voto, confere, né? Qual que é a legitimidade de uma organização privada de dizer o que deve ser, o que é o bem comum, o que deve acontecer, o que deve ser numa determinada área? Essa legitimidade precisa ser construída, né? E ela vem dessa relação, né? Então você precisa mostrar o que você está fazendo para que a sociedade olhe para você, possa olhar criticamente para o seu trabalho e reconhecer a contribuição que você traz. Essa legitimidade precisa ser construída o tempo inteiro, né? E o tempo inteiro em relação aos vários grupos sociais com quem você trabalha, né? Senão você vai criando algumas distorções, que é um pouco a discussão, por exemplo, que acontece nos Estados Unidos, com esses grandes bilionários, né, essas mega fundações, que às vezes começam a perder esse tipo de conexão, e a sociedade começa a questionar por que eles estão agindo dessa forma e gerando tanto impacto em algumas áreas, e às vezes um impacto numa direção que eu não concordo e não escolhi, né? Então, como controlar também esse trabalho de organizações filantrópicas desse tamanho, né? Então, essa é uma discussão nos Estados Unidos muito grande, e ela só não é tão grande no Brasil porque a gente não tem fundações tão grandes, que geram tanto impacto, que produzem tanta mudança, tanta transformação, né, nessa escala, né? A escala que essas fundações americanas grandes operam é muito diferente da escala que as maiores fundações brasileiras operam, né? Então, aí voltando um pouco para o caso do Ibirapitanga. Então, a gente começou a atuar nessas áreas, e o nosso primeiro ano, e talvez um pouco mais, foi muito de construção
dessas relações, construção dessa visão e construção do nosso espaço de atuação. E a gente escolheu um tipo de atuação que é não só escolher atuar no combate ao racismo, e aí a base é sem reduzir desigualdades raciais, a democracia brasileira nunca vai avançar, né? A gente nunca vai poder dizer que a gente mudou de patamar em termos de qualidade democrática com o grau de desigualdade racial que nosso país tem, né? E um país de maioria negra. Então, esse era um tema, e assim, olhando para o campo, tinham muito poucas organizações, pouquíssimas organizações, atuando de maneira frontal com essa questão. Historicamente, as organizações que contribuíram com o movimento negro, com o fortalecimento de organizações negras, foram algumas fundações internacionais, em particular a Fundação Ford, também a Open Society Foundations, mas a filantropia brasileira, às vezes até considerava um olhar racial, mas muito pouco desenvolvendo ações e apoiando organizações de maneira sistemática para a redução de desigualdades raciais. Então, isso, a gente escolheu atuar nesse tema a partir dessa visão, né? E o trabalho com alimentação respondeu a um caminho um pouco diferente, né? Então, partiu de um incômodo, né, muito forte, de uma percepção, né, de que o nível, né, de agrotóxicos que a gente consumia na alimentação era muito grande. Então, partiu dessa inquietação em relação a isso, né, no caso da alimentação, e a partir desse ponto de entrada, a gente começou a entender as relações a partir da questão do uso de agrotóxicos para chegar no que a gente chama de sistemas alimentares. E os sistemas alimentares, hoje, no mundo, estão na raiz de alguns dos nossos maiores problemas, né? Então, a questão climática não vai ser resolvida sem passar pelos sistemas alimentares, sem transformar a forma com que a gente produz alimentos. E a maior causa de mortes evitáveis no mundo tem como a sua principal motivação um padrão alimentar ruim. Então, você tem 11 milhões de pessoas no mundo que morrem todo ano em decorrência de dietas ruins. E como que uma pessoa morre a partir de uma dieta ruim, né? O principal marcador, a principal causa de doenças crônicas não transmissíveis, que é doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, o principal fator de risco tem a ver com a alimentação. Então, você mudar a alimentação, você está incidindo no padrão de saúde da alimentação global de uma forma muito central, né? Então, a gente escolheu atuar em dois temas, digamos, o de combate ao racismo como requisito, né, para o desenvolvimento do país, né, e para o fortalecimento da democracia em patamares mínimos, né, e escolheu um outro tema que está na base de alguns dos maiores desafios que a humanidade hoje enfrenta, né? E claro que aí, a partir daí, você tem que fazer escolhas de como você atua, de que forma, como você vai incidir. A gente é pequeno do ponto de vista do tamanho desses problemas, mas o valor da filantropia, ela é medida menos pela... Claro que o valor importa muito, né, o quanto você investe, mas você não pode fazer uma comparação plana entre o tamanho do recurso filantrópico, o tamanho do recurso gerido por empresas e o tamanho dos orçamentos públicos, né? Porque a forma de alocar esses recursos, a lógica que está por trás desses investimentos é muito diferente, né? Então, a filantropia tem um valor que não pode ser só medido pelo tamanho dos orçamentos, né? Mas pelas estratégias, pelas escolhas, né? Pelo que ela está, como que esse recurso está chegando, etc. Você sabe que eu estava lendo um artigo sobre filantropia nos Estados Unidos, e você explicou bem da origem, da onde veio, e tinha uma frase que me tocou, eu queria ver o que você acha dela, que é: o dinheiro sequestrou a filantropia. Porque quando vira só uma relação comercial, você perde a essência da coisa. É óbvio que precisa de dinheiro, tudo precisa ser viável, mas tem que ter antes o que você falou, as escolhas e a vontade mesmo de uma transformação. Eu achei essa frase muito, muito forte. Para mim, ela chamou a atenção. Eu acho que ela é boa, assim, ela é boa, ela expressa, eu acho,
alguns dos valores importantes que a filantropia traz, que tem a ver com o engajamento das pessoas, com o voluntariado, né? Então, tem organizações que fazem trabalhos profundamente transformadores com base no trabalho voluntário, né? Então, se você está olhando só, né, para uma lógica de investimento, de valor, de alocação de recurso, de ativos, você perde, né, uma dimensão que é muito importante. Claro que o recurso é fundamental. Então, eu não gosto muito dessa ideia também de que isso é uma coisa secundária, de que não importa, o que importa é a intenção. Não, acho que o que importa é o impacto, né? Então, às vezes esse discurso de que o que importa é a boa vontade centraliza muito a pessoa, né, e a filantropia como simplesmente um altruísmo, né? O fato de eu querer fazer alguma coisa para o bem, isso já é suficiente. Eu acho isso muito complicado, né? Porque eu acho que isso pode servir muito bem como um impulso, né? Como um estímulo. Agora, você tem que olhar para o resultado da sua ação, para o impacto que você está gerando, para a consequência daquilo. E a consequência não está em mim, não está, né, digamos, no ator filantrópico, está no campo, está na sociedade, está nas pessoas, né? Então, por melhor que seja a minha intenção, se eu não estou melhorando a vida de alguém, se eu não estou melhorando a capacidade, né, de lidar com problemas, né, do país, não faz muito sentido, né? E aí, essa sua pergunta me levou... Eu estava numa discussão recentemente, né, no lançamento de um documentário que chama Comida para Quem Precisa. E a gente estava tendo uma discussão que eu acho que é interessante, que falava... Porque quando a gente olha para a alimentação, né, os exemplos, eles vão desde de uma ação que é absolutamente, que a gente chamaria de assistencial, tipo dar um prato de comida, né, uma quentinha, até lidar com as questões mais estruturais de políticas públicas, de programas governamentais, de, enfim, lógica produtiva, né, organização dos sistemas produtivos e tal. E essa separação de que isso é assistencial, isso é estrutural, ela não é boa, né? Eu não sei se ela não é boa, mas ela não explica bem as coisas, porque existe muito mais um contínuo de práticas que conecta as ações assistenciais com mudanças estruturais. Um exemplo muito bom para isso, né, para a gente pegar exemplos concretos, não ficar muito na teoria, é o trabalho das cozinhas solidárias. Então, como que a ideia da cozinha solidária, como que parte isso? Parte de uma coisa muito elementar, que é eu estou na minha casa, vendo pessoas com fome na esquina, e vou lá e faço uma comida, entrego um prato de comida para essa pessoa que está lá. E aí eu começo a ver que eu posso fazer mais do que um prato, eu posso fazer 10 pratos, eu posse fazer 30 pratos por dia. E aquilo começa a ganhar corpo, né? E é aquilo de forma... Aí você encontra esse impulso, que é o que você traz, né? De pessoas querendo lidar com problemas que estão perto, que estão próximo, se conecta a uma política pública de financiamento a cozinhas comunitárias, né? E aí, isso ganhando escala, você tem uma rede, né, de pessoas, organizações, voluntários, pessoas remuneradas, que começam a oferecer alimentação, principalmente para a população de rua, que não adianta você entregar uma cesta básica, ela não tem onde cozinhar, né? Então, isso é uma ação complementar às ações de transferência de renda, distribuição de cesta básica, que permitem que as pessoas comprem alimentos e cozinhem em casa. Mas e quem não tem em casa e não tem cozinha, né? Você precisa distribuir alimento. Então, essa ação que tem uma lógica assistencial, digamos, que não vai tirar aquela pessoa da rua, ela está conectada a uma política pública muito importante de segurança alimentar. Porque muitas vezes essas pessoas são o elo mais frágil, né, de toda uma população que sofre com insegurança alimentar, né? Então, para cada elo dessa cadeia, você precisa de políticas diferentes. Para esse cara que está na rua, não adianta distribuir cesta básica, né? Ele não vai fazer nada com um pacote de feijão, né? Então, acho que essa ideia e a filantropia atravessa tudo isso, né? Desde essa ação mais local e assistencial, até a ação mais estrutural, que vai disputar o desenho da política pública, que vai desenvolver a pesquisa, que é uma pesquisa que o Ibirapitanga apoiou, né, quando o Bolsonaro deixou de produzir a pesquisa que mostrava como que a situação da fome no Brasil, mostrou que o Brasil tinha voltado para o mapa da fome.
Isso foi fundamental para o debate político, eleitoral, isso foi fundamental para a retomada das políticas de segurança alimentar. Então, a filantropia está presente em todo esse espectro. Então, eu estava te escutando, né, ouvindo a trajetória, a história de vocês, como que vocês chegaram nas duas causas, e a escuta que vocês fizeram com as organizações em cada um desses temas e tal. Fiquei pensando que a escolha de trabalhar com justiça racial, equidade racial, combate ao racismo, feita por um filântropo da elite branco, né, como numa organização liderada também, né, por você, por um homem branco, por um lado super inovador e por outro lado, imagino também que bastante desafiador, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, deste lugar, né, de fazer isso a partir do lugar onde vocês começam a fazer isso e esse diálogo. E aí, que você também aproveitasse esse gancho para contar também a sua percepção sobre essa agenda dentro do terceiro setor, da filantropia e da sociedade civil também, né? Porque eu acho que os últimos 5 anos, um pouco mais, né, na agenda racial brasileira, assim, teve transformações muito, muito expressivas, né? Acho que esse tema ganhou outro lugar no debate público, né? Então, queria também que você falasse sobre um pouco os avanços também no terceiro setor, da filantropia e as contribuições, porque acho que é uma coisa das duas coisas, né? A gente vai avançando, mas a gente também, na medida que a gente vai avançando, a gente também passa a contribuir com a agenda, né? Então, que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, teve um momento que foi muito importante, que até precede o meu começo de envolvimento com o Ibirapitanga, que o Walter fez um trabalho antes de decidir começar, de fato, a criar o Instituto, muito, assim, responsável, no sentido de conhecer o que se faz na filantropia, na sociedade civil, no Brasil, fora do Brasil. E um dos encontros que ele teve foi com a Sueli Carneiro, no Gueledés, que é uma organização de mulheres negras, de mais de 30 anos, né, de referência no Brasil. E ela falava uma coisa muito interessante, que ela fala assim, que o Walter Salles foi a primeira pessoa pessoa no sentido assim, filantropo potencial, pessoa com que vem deste lugar, que veio aqui na nossa organização, que sentou, que veio conhecer, que veio falar com a gente, que veio reconhecer. Então tem uma coisa que o Guedes tem quase mais de 30 e tantos anos de existência, né? Então, o movimento negro, organizações negras, elas se constituíram e se desenvolveram sem a filantropia, sem o apoio da filantropia. Elas não são resultado da filantropia, né? A filantropia, a partir de um momento, começa a reconhecer, isso principalmente a filantropia internacional, a importância dessas organizações e apoiar financeiramente. Só que o trabalho delas precede muito, né, essa entrada, digamos, da filantropia organizada, né? Então, eu estou falando isso porque a gente, ao definir esse foco e ser um instituto liderado, criado pelo Walter Salles, tem um sentido político muito grande, que é de dizer assim, isso aqui é importante para o país. Claro que essas organizações e a população negra já sabia que combater o racismo era importante, né? Mas isso não estava, e em muitos sentidos não está ainda, né, em outros espaços institucionais no Brasil, né? Em espaços em que concentram recursos, que concentram poder político, né? Então, o recurso que a gente coloca nessas organizações, que eu acho que historicamente é significativo, ele não dá conta, né, da relevância política que tem o Ibirapitanga escolher atuar nesse campo, né? Isso manda uma mensagem que é bastante importante. E é evidente que a gente não tem condição, né, podendo ter 10 Ibirapitangas, né, que estaria muito distante de conseguir financiar esse campo e prover, né, o recurso necessário para o enfrentamento de um problema nessa escala, né? Por isso que você precisa de políticas públicas, você precisa de um debate público fortalecido sobre a questão racial, para que o combate às desigualdades raciais ela esteja informando todas as políticas, né? Então, a ideia do racismo estrutural
é que toda política econômica, de saúde, educacional, ela pode ter um impacto de aumentar ou reduzir desigualdades raciais. Então, ter um olhar atento para o efeito e impacto de qualquer política, de qualquer programa de organizações da sociedade civil, de instituições filantrópicas, ela pode estar aprofundando desigualdades raciais ou ela pode estar reduzindo, né? Então, ter um olhar atento para isso é um primeiro passo muito importante, né? E a outra coisa é reconhecer que o combate ao racismo, ele se faz fortalecendo grupos que, historicamente, lutaram contra desigualdades raciais, em diversos âmbitos, né? Então, a gente, aí olhando para os últimos anos, né, e é curioso que a gente viveu um período muito particular, né, que nunca houve muito recurso para esse campo, nunca houve muito recurso para o campo de direitos humanos, de uma forma geral, né? E aí, você tem um episódio que foi muito marcante, recente, da morte do assassinato do George Floyd, que desloca, né, que amplifica o tamanho do debate racial no Brasil de uma forma muito significativa, né? E isso tem um efeito direto na filantropia. Você tem mais recursos da filantropia indo para questões raciais, combate ao racismo. Isso acontece muito rápido, né? 2020, 2021. Ao mesmo tempo que a gente começa a discutir mais o racismo, para muita gente se descobriu o racismo, né? Porque o Brasil, historicamente, buscou ocultar isso, né? A partir da ideia de democracia racial, de que a gente é uma população miscigenada e que, então, não existe racismo, né? A gente é tudo diverso. Mas, por alguma razão, mais de 80% dos mortos pela polícia são negros. Quando você olha para as universidades, até há pouco tempo, elas eram predominantemente brancas. Quando você vai para as empresas, para os conselhos, para as organizações, para as direções, é majoritariamente branco. Então, ou você explica isso a partir de uma visão supremacista, que diz que os brancos são melhores, fascista, ou você tem que reconhecer que existe alguma coisa estrutural que fez com que pessoas brancas ocupassem sistematicamente espaços de poder em todos os lugares da nossa sociedade. No judiciário, no Congresso, nas empresas, nas organizações da sociedade civil, né? Então, transformar isso precisa partir de um reconhecimento de que isso tem uma história, tem um projeto que construiu isso. E desarmar isso é também, né, uma tarefa fundamental e que exige muito investimento. Investimento financeiro, mas investimento político, de mobilização da sociedade. Então, essas coisas andam junto. Então, esse é o espaço que a gente escolheu atuar, né? E aí, ao fazer isso, né, e acho que um pouco a pergunta da Kika tem a ver com isso, né, o Ibirapitanga, mesmo dedicando, né, uma parte importante do seu recurso, da sua visão, da sua narrativa ao combate ao racismo, a gente é uma organização branca, né? E falar que a gente é uma organização branca, a gente é uma organização até que tem, em termos de equipe, ela é bastante diversa, né? Ainda que na direção tenha um homem branco, né? Mas, historicamente, e a nossa forma de inserção nesse lugar é de uma organização branca. Reconhecer isso é fundamental, né? E aí você fala assim, mas os brancos não podem fazer, né? Não podem atuar, só os negros podem lidar com isso. Óbvio que não. E aí tem uma fala que eu acho que é fundamental, que que a Sueli sempre repete, que é: vocês brancos inventaram esse negócio, né? Não foram os negros que inventaram o racismo. O racismo foi inventado pelos brancos, né? E cabe aos brancos desarmar o racismo, né? Desarmar essas dimensões estruturais que separam e organizam pessoas de acordo com a raça, em termos de lugar de prestígio social, né? Agora, essa luta precisa ser informada por visões de mundo, por história, por valores dos movimentos negros, de organizações negras, de ativistas que há décadas lutam por isso, né? Então, esse duplo movimento de fortalecimento de organizações e movimentos negros, engajamento de grupos de poder na sociedade para combater o racismo é fundamental. E acho que é muito nesse lugar que eu entendo que o Ibirapitanga se situa, né? E tantas outras organizações hoje, tá? Então, assim,
mais ou menos nesse período, né, nos últimos 10 anos, algumas organizações apareceram, né, se colocando de maneira muito direta no combate ao racismo. Houve um aumento muito forte no período pós-George Floyd, e a gente já vê uma queda, né? Então, isso é muito preocupante, porque a gente tem uma dinâmica na sociedade que se mobiliza por lógicas muito de curto prazo, né? Então, de repente, o racismo virou a questão e todo mundo precisa falar sobre isso. Então, para você, se você é um gestor de RH numa empresa, você precisa trabalhar com inclusão. De repente, isso começa a criar parece que o zeitgeist muda, né? E a questão racial começa a ficar mais complicada, aí começa a entrar crítica a partir do identitarismo, que esses grupos negros estão dividindo as esquerdas, e de repente isso volta para um lugar mais residual. E a gente está correndo o risco de ir para esse lugar. Então, acho que o compromisso com a democracia e com o combate às desigualdades raciais tem a ver com reafirmar a questão, né, a importância do combate ao racismo, mesmo diante de um momento em que o debate público e os formadores de opinião e a maneira com que isso circula na sociedade parece colocar isso como um tema mais secundário. E aí você vê outras pautas se afirmando como se assim, a questão no fundo não é racial, né? Mas todas as evidências, né, as pesquisas, os indicadores, você olha pode escolher qualquer área, ela vai ter um recorte racial que vai explicar a estrutura de desigualdade. Bom, né, você falou tudo mesmo, e a gente fala muito aqui também da questão cultural brasileira. A gente adora uma emergência e a gente não sabe lidar com urgência, né? Então, quando é emergência, todo mundo se mobiliza e no Brasil tudo é urgente. Mas teve um ponto que eu acho que é crucial, eu como leigo, e onde mudou minha chavinha na cabeça, é que a gente fala da necessidade dessa democracia, mas você falou uma coisa, a gente está num país onde mais de metade da população se declara preta ou parda, e isso não é representado em nenhum lugar que você vai, em nada que você circula, você tem essa proporcionalidade. Então, o Brasil só vai ser realmente uma democracia e um lugar ok, quando você tiver essa proporcionalidade que represente a sua população. Então, isso eu acho que foi um ponto dos mais importantes aqui que você falou, e a gente, estando e vivendo nesse país, assim, eu não vou falar que eu sou racista, mas talvez eu fui racista ou eu sou racista por não lutar para alcançar essa proporção. Então, acho que o trabalho de vocês é muito inspirador e corajoso de ter ido para um campo que, teoricamente, não fosse a praia, que é o que vocês falaram, mas eu acho que abre muito a cabeça da gente ver como a gente precisa mudar comportamentos e rever todos os nossos valores se a gente quer fazer a transformação cultural que o Brasil tanto precisa. Muito bacana. Gente, o papo tá ótimo, mas o nosso tempo tá acabando. E aí, André, queria te convidar para nesse minutinho final fazer um ping-pong. Eu vou te propor uma coisa e você me diz o que te vem na cabeça. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar minha cola. Um livro que te inspira a seguir lutando pela democracia. Eu vou falar um recente que eu li, que é o James. Uma pessoa que é referência nesse tema para você. Silvio Carneiro. Um direito que nunca deveria ser negociado. Direito à vida. Uma ação que toda organização pode fazer para fortalecer a democracia. Acho que caramba. Eu acho que pode olhar para suas práticas. E um sonho possível para o futuro do Brasil em 10 anos. Eu acho que é mais igualdade racial. Muito bem, é isso. Boa. Passou no teste. Obrigada por ter aceito o nosso convite, pelo papo.
Aprendemos muito, saindo daqui hoje com essa coisa da responsabilidade, né? Enfim, está sempre presente, né? Mas você trouxe, né? Vocês inventaram isso, agora desinventem, né? Então, estou indo embora assim com essa responsabilidade de como a gente desinventa o racismo na sociedade brasileira. Obrigado, Kika, Alain, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade dessa conversa. Super inspirador mesmo, e obrigado pelo papo. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Joel, devolvo para você. Que papo interessante sobre democracia racial, filantropia. O Perspectiva de hoje está terminando. Eu agradeço a você, André. Obrigado pela sua participação, pelas reflexões. Foi um prazer receber você aqui no Perspectiva. E você que nos acompanha, agradecemos a sua audiência e apoio. Lembrando que o Perspectiva é uma realização do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Kika Saez e Alain Levy. A mediação é minha, Joel Scali, com a distribuição nas plataformas de rádio da Brasil de Fato e as redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.